Olá, pessoal! Tudo bem? A aula de hoje será de linguagens, códigos e suas tecnologias. E vamos trabalhar a habilidade de relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Boa aula! Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar sobre a habilidade 16, que envolve arte e literatura. O meu nome é André Kolozuki e vai ser um grande prazer estar com você hoje aqui conversando sobre esse assunto. A habilidade 16 fala sobre relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Vamos lá, pessoal? Então tá. Bom, a gente sabe que a humanidade tem sempre uma necessidade constante de classificar o mundo. Assim como ocorre na biologia com a classificação dos animais, como ocorre na física com a classificação dos fenômenos da natureza, acontece na arte também uma classificação dos momentos artísticos da sociedade, das expressões artísticas da sociedade. Muito bem, a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa nossa aula de hoje. Eu trouxe aqui para vocês uma pintura do Rafael Sanzio. O Rafael, aquele Rafael famoso, né, do Renascimento. Essa pintura chama-se A Escola de Atenas e foi feita em 1509. A sociedade estava num momento de transformação, um momento chamado o Renascimento. Bom, gente, esse momento de renascimento da cultura artística da sociedade foi pautado por uma grande organização na forma da expressão artística. Como assim, Kolozuki? Você pode me perguntar. Olha, vamos olhar bem para esse quadro aqui, vamos prestar atenção nele. Repare que aqui em cima aparece um arco e aparece aqui atrás outro arco e aqui ao fundo outro arco também. Esses arcos aqui, eles simbolizam pra gente uma preocupação com a estética no quadro, uma preocupação com as camadas que serão colocadas aqui na arte. Veja que esse quadro aqui, ele é totalmente planejado. É um quadro que busca uma perfeição formal. Era isso que buscava nesse momento o Renascimento nas artes. Bom, só que o tempo muda e a arte muda também, tá? Assim como você pode olhar aqui a ideia de perspectiva, que é uma ideia que surge nesse momento, veja, os arcos vão diminuindo de tamanho, criando uma ideia de profundidade no quadro.
nós podemos observar em um outro momento artístico da sociedade, um momento chamado barroco, onde o homem está um pouquinho mais em conflito, um conflito pela religião. A igreja nesse momento ganha muita força pela Contra-Reforma. Bom, gente, aqui o principal cara desse momento aqui, o principal artista desse momento na pintura é um cara chamado Caravaggio, tá? O Caravaggio, ele faz uma pintura aqui que você pode reparar, ela tem algumas semelhanças com a pintura anterior que eu mostrei pra vocês. Você vai olhar para esse quadro e falar assim, ah, Kolosuke, que tipo de semelhança que pode ter entre esse quadro e esse quadro aqui? Eles são totalmente diferentes. Esse daqui é claro, esse daqui busca uma organização grande do que está aparecendo. Veja, as pessoas estão sempre no mesmo plano, na mesma altura aqui. E esse quadro aqui, meio esquisito, com esse cara colocando o dedo dentro da barriga do outro sujeito. Meio estranho isso, né? Então, veja que, assim como no quadro do Rafael Sanzio, nós temos ideias de perspectiva, no quadro do Caravaggio, essas ideias de perspectiva aparecem também. Ah, Kolosuke, como assim aparecem ideias de perspectiva nesse quadro? Olha aqui, ó. Olha, veja, há um homem aqui na frente e há um homem no fundo. O fato de ter uma pessoa atrás de outra já cria uma ideia de perspectiva por si só. Mas olha só, ele tem diferenças, e diferenças bem marcantes. Nesse momento aqui do barroco, surge uma ideia de conflito no ser humano. Um conflito entre a busca pelo conhecimento gerado no momento do Renascimento e a culpa a busca pelos prazeres carnais que são negados pela igreja. Tá, gente? Então, como que esse conflito aparece na arte? Aparece num jogo constante de claro e escuro, de luz e sombra. A arte barroca, ela é pautada pelo jogo de luz e sombra. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Presta atenção aqui comigo. Vamos olhar aqui para esse quadro. Veja quantos pontos escuros tem nesse quadro aqui. E veja que interessante, uma ideia de iluminação que surge nesse momento. Olha aqui a luz que incide sobre este homem e sobre este outro homem também. Agora, esse homem aqui do fundo, ele está no escuro, né? Ele está no escuro. A luz simboliza a razão nesse momento na literatura e na arte. A luz simboliza o conhecimento. Bom, aqui nesse quadro, a gente pode ver bem isso, o conflito entre o conhecimento, a busca pela racionalidade e a culpa por seguir essa racionalidade que era condenada nesse momento pela igreja, que era condenada na Contra-Reforma. Tudo bem? Bom, gente, vamos seguir um pouquinho adiante. Eu mostrei para vocês o Rafael Sanzio e eu estou mostrando agora aqui o Caravaggio para você também. Aqui, eu coloquei um quadro que já é de um outro movimento artístico cultural da sociedade. É um quadro que é diferente dos outros que a gente mostrou agora. Vamos comparar? Compara comigo aqui. Enquanto no quadro do Rafael Sanzio nós temos ideias de perspectiva, de profundidade, nesse daqui tem a perspectiva também, no quadro do Caravaggio. Só que soma-se a ideia de luz e sombra, o conflito da arte barroca. Bom, se a gente muda para o quadro do Jacques-Louis David, que é a intervenção das Sabinas, a gente pode ver que aparece também a ideia de perspectiva. Veja, aqui existe perspectiva também. Há uma imagem na frente e há uma imagem no fundo do quadro. A ideia de perspectiva, ela é aparente aqui também. E há uma busca constante pela formalidade. Há uma busca constante pela formalidade neste quadro aqui. Ok? Bom, como que pode aparecer essa busca pela racionalidade que aparece nesse quadro aqui? Olha, vamos reparar um pouquinho. A gente falou sobre a pintura Escola de Atenas do Rafael Sanzio, que é o momento do Renascimento, é o momento do classicismo. Aqui há uma busca pela temática clássica, pela arte greco-latina, a cultura helenística. No Barroco, isso muda um tanto, tá? No Barroco, a busca pela arte greco-latina ela é afastada e ela dá lugar aos conflitos da alma do ser humano. No neoclassicismo, que é o novo classicismo, a gente encontra novamente essa busca pela cultura greco-latina, a cultura helenística aparece aqui de novo nesse quadro. E eu quero que você repare comigo aqui, eu vou mostrar para você, como há uma busca pela formalidade aqui. Olha, vamos prestar atenção aqui. Olha para a perna desse sujeito aqui, olha para a perna desse soldado, que está mais ou menos em paralelo com a perna desse soldado aqui.
essa perna está em paralelo com essa perna aqui também. E há uma mulher iluminada no meio, dividindo os dois soldados. Essa imagem dá uma ideia de perfeição formal, uma busca constante pela perfeição formal. É isso que se busca no neoclassicismo ou arcadismo. É uma volta aos padrões clássicos na arte e na literatura. Eu estou mostrando para vocês aqui quadros. Mas a gente vai falar sobre a literatura também. Calma, calma que a gente vai chegar lá. Mas, antes disso, eu quero falar para você que você pode participar da nossa aula. Você pode enviar perguntas para a gente. Entra no site que está escrito aqui, para entrar no sistema, acesse academico.escolasatellite.com.br. Você pode entrar no site e mandar sua pergunta para mim e eu vou te responder com o maior prazer. Participe, participe. Vamos lá, gente. Bom, eu mostrei para você o quadro A Escola de Atenas, mostrei o Caravaggio, que é a arte do barroco, e eu mostrei também o quadro do neoclassicismo. O que vai aparecer agora para a gente aqui? Aparece um outro momento da sociedade, que é a Revolução. Bom, a gente já está falando aqui dos anos 1800. Estamos falando de um momento pautado pela Revolução. Os ímpetos estão elevados. É a arte romântica, é o romantismo, uma das principais escolas literárias que a gente estuda, o romantismo. Bom, gente, a arte romântica, ela também continua seguindo aqueles mesmos padrões que a gente havia falado. A arte romântica, ela também trabalha com um jogo de luz e sombra, ela também trabalha com perspectiva, mas ela inclui a temática da revolução. Vamos olhar isso? Vamos olhar? Presta atenção aqui nesse quadro comigo que eu vou apontar alguns elementos para você. Olha para o quadro aqui. Veja que a espingarda que essa mulher está segurando, essa espingarda, ela está em paralelo com essa bandeira. Olha a bandeira aqui na mão da mulher e a espingarda na mão dela também. Veja essas linhas paralelas aqui. Isso é muito pensado pelo autor do quadro. O autor do quadro, ele pensa nisso na hora de fazer a pintura. Bom, o que mais aparece aqui? Olha, aparece um menino burguês, uma criança segurando duas armas. Aparece o próprio burguês aqui, que dizem que é a representação do próprio Eugênio Delacroix. É o rosto do Eugênio Delacroix que está colocado no rosto desse burguês aqui, que está se colocando também na Revolução. O Delacroix era um revolucionário que também se coloca nesse quadro, que simboliza bem os ímpetos desse movimento, o movimento romântico. Mas, Kolozuki, você falou que aquela temática anterior dos quadros aparecia nesse quadro aqui também? Aparece. Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui? Presta atenção comigo. Veja, assim como eu falei de perspectiva, aqui também aparece perspectiva. Olha esse homem na frente, a mulher atrás. Veja que há uma diferença de tamanho entre os dois e essa diferença é a perspectiva que é colocada na obra de arte. Outra coisa que aparece aqui é o homem ao lado, o homem que é o pequeno burguês empobrecido, o sans-culotte, ao lado do próprio burguês, ao lado da mulher e ao lado da criança. Essa mulher aqui que está segurando a bandeira da França, ela está sobre uma outra mulher aqui que também tem as cores azul, vermelha e branca aqui na roupa dela, ó. Vermelha, branca e azul na roupa dela. Olha a bandeira da França, vermelha, branca e azul. Também aparece aqui. Veja, será que não é a mulher dominando a França? E a mulher está com o seio de fora, simbolizando a liberdade. Esse movimento do romantismo, ele busca constantemente a liberdade. A liberdade da forma de expressão artística, a liberdade dos ímpetos do ser humano. Sim, o movimento romântico busca isso. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Bom, eu vou seguir adiante mais um pouquinho na nossa explicação, mostrando mais alguns quadros para vocês. Vamos lá, gente? Olha, esse quadro aqui é um quadro muito importante, porque ele simboliza um outro momento da sociedade, o momento do realismo. Veja, sempre que ocorre uma revolução, imediatamente depois as pessoas começam a viver o momento da revolução, o momento pós-revolução. E esse momento pós-revolução, ele é um momento que tende a cair em frustração. Por que, Kolozuki? Cai em frustração porque a gente tende a idealizar o que vem depois, né? Toda vez que nós estamos lutando por uma ideia, por uma grande revolução, por uma grande mudança, quando essa mudança se concretiza, a gente vai ver a realidade. E quando a gente vive a realidade, quando nós vivemos a realidade ela tende a ser um pouquinho mais frustrante do que aquilo que a gente tinha imaginado. Mas por quê? Porque a realidade ela tem defeitos, né? A realidade ela tem problemas. A realidade ela não é perfeita como a idealização é. As idealizações são sempre perfeitas. E a realidade,
poxa, a realidade tem problemas, né? A gente bem sabe disso, que a realidade é cheia de problemas. Bom, olha, o Millet, que é o mais lírico dos artistas desculpa, aqui nós estamos falando do realismo. O Millet, que é o mais lírico dos artistas do realismo, ele quer representar de uma forma singela, de uma forma bela, os trabalhadores do campo. Veja que essas mulheres aqui, elas não têm rosto. Será que tal revolução deu certo? Ou será que essa revolução, ela não acabou gerando uma classe social mais empobrecida? Olha, isso tudo a gente precisa reparar quando a gente olha um quadro, uma obra de arte. A gente precisa reparar bem nisso. Veja bem, olha para cá, olha para essa pintura aqui comigo. Estamos falando de camponeses. Até esse momento, quando a gente retratava alguma pessoa na obra de arte, geralmente essa pessoa era rica, era uma pessoa poderosa. Por quê? Quem é que vai financiar o artista? Quem é que vai ter dinheiro para pagar o artista? Bom, tem que ser alguém rico, né? Tem que ser alguém que pague por essa arte, tem que ser alguém que tenha dinheiro para pagar esse artista. Nesse momento aqui, o Millet, ele faz um quadro que mostra pessoas pobres, pessoas que não têm dinheiro, pessoas que não têm poder nenhum. Essas pessoas aqui estão sendo representadas pela primeira vez na arte. Isso a gente precisa relacionar quando nós falamos de expressão artística. É disso que a gente fala quando a gente pega um quadro numa prova como o Enem e a gente começa a olhar o quadro, a gente tem que perceber esse tipo de coisa. Como que o quadro pode se relacionar com uma escola literária? Como que um quadro pode se relacionar com a própria história da sociedade? A gente precisa prestar muita atenção nisso quando nós estamos olhando as figuras, os quadros que aparecem no Enem. O quadro não está lá só para enfeitar, está lá para a gente pensar também, para a gente pensar como que a arte se relaciona com a sociedade. Afinal de contas, a arte é isso, né? Eu gosto muito de uma expressão, de uma frase, de uma citação de um poeta brasileiro chamado Ferreira Goulart, que ele fala que, perguntaram um dia para o Ferreira Goulart, Ferreira Goulart, por que existe a arte? Para que serve a arte, Ferreira Goulart? E o Ferreira Goulart falou assim, olha, a arte existe porque a vida não basta. A gente precisa de mais do que a própria vida do cotidiano, da vida pragmática, da vida do dia a dia. A gente precisa se expressar artisticamente. É assim que aparece no Enem. No Enem, ele pede para você relacionar a própria expressão artística da sociedade com outros pontos da nossa cultura. O Enem, ele faz isso. Ele quer relacionar a arte com a sociedade. É muito legal pensar nisso, né? Você pode virar e falar assim, Kolozuki, eu não gosto de arte. Eu duvido que você não goste de arte. Eu não gosto mesmo, eu tenho certeza, eu não gosto de quadro, eu acho quadro muito chato. Olha, eu duvido que você não goste de algum tipo de expressão artística. A gente sempre tende a gostar de alguma expressão artística. Vai dizer pra mim que você não tem nenhuma música no seu computador ou no seu iPod, ou você não ouve músicas no seu dia a dia? Eu ouço músicas, Kolozuki, mas geralmente não são essas músicas eruditas, essas músicas clássicas que os professores falam que são as músicas legais. Veja, toda música é uma expressão artística. Então, sim, você gosta de arte. A arte, ela está presente na sua vida. Por incrível que pareça, a arte está presente na vida de todos nós. Ok, gente? Bom, vamos seguir adiante aqui? Vamos seguir falando um pouquinho mais sobre arte e como a arte se relaciona com a sociedade. Bom, surge depois de um momento de frustração causado pela Revolução. A Revolução, ela vem com ímpetos grandiosos de mudança. Depois dessa mudança, vem aquele momento de frustração. Depois desse momento de frustração, já estamos agora no século XX, aparece o Picasso. O Picasso para quebrar tudo que a gente tinha falado até agora. A gente tinha mostrado para você que aparece aqui tanto no quadro do Eugênio Delacroix, quanto no quadro da Intervenção das Sabinas, a perspectiva, aparecem as pernas aqui em linhas bem definidas, a mulher com seus braços separando os dois guerreiros aqui, é uma percepção de estética muito bem apurada, isso aparece aqui. Bom, a gente mostrou também no quadro do Eugênio Delacroix isso. E aqui, no quadro do Millet, também aparece. Veja que essas mulheres, os braços estão em paralelo, a perspectiva também, o jogo de luz e sombra também, eles aparecem aqui também. Veja que há sempre um acréscimo. A arte, ela vai crescendo, ela vai se aprimorando, ela vai melhorando e ela vai evoluindo. Sim, a arte vai evoluindo. Olha aqui, gente, olha que interessante. Depois desse quadro aparece o Picasso. O Picasso que vem para quebrar todos os padrões, né? Que vem para quebrar tudo isso que a gente tinha falado até agora. Eu falei para você que a arte ela vai acrescentando, ela vai se complementando, mas e o Picasso? Cadê aqui a perspectiva?
Cadê a linearidade? Cadê o jogo de luz e sombra que a gente mostrou nos outros quadros? Bom, o Picasso quebra com tudo isso. E essa é a arte do século XX, né? Que é o século mais doido da história da humanidade. Vamos pensar um pouquinho comigo? O século XX, ele começa com o Titanic. Você assistiu o Titanic, né? Manja o filme do Titanic lá, do carinha que tá lá na ponta do navio? Então, Titanic. Começa com o Titanic, que é aqueles vestidões, as pessoas em carruagens. É assim que começa o século XX. E ele vai terminar como? Termina no bug do milênio com as pessoas usando o Orkut. Lembra do Orkut? Ele ainda existe, né? Então, termina com as pessoas usando o computador, termina com a internet. Veja que século maluco é o século XX. Bom, para um século maluco, nada melhor do que uma arte um tanto quanto, entre aspas, maluca, né? Vamos olhar aqui para a arte do Picasso, que é o cubismo. Veja esse quadro aqui, que ele quebra as formas. Ele altera as formas com que as pessoas são representadas. Isso é bem diferente do que estava sendo feito até agora. Essa arte aqui é chamada de modernismo. É o modernismo. Olha, gente, a literatura, a gente estuda aí vários livros quando a gente está na escola, a gente lê vários livros e tem sempre uma lista que acaba orientando a gente, que é a tal da lista dos grandes vestibulares, as listas dos livros. O Enem, ele não tem lista de livro, né? Não aparece lista de livro no Enem. Bom, gente, mas esses livros acabam influenciando como que a arte vai aparecer aqui. E o que aparece mais de arte nessas listas de livro? Olha, 3 são as escolas mais importantes que eu posso falar para você. É o realismo, é o romantismo e o modernismo. Essas 3 escolas, 2 do século XIX e uma do século XX, são as escolas mais importantes que a gente pode olhar agora. A gente deve olhar para elas com um pouco mais de atenção. Vamos ver isso direitinho? Vamos ver? Vem comigo, vem comigo. Mas eu quero que você participe. Manda pergunta para mim, eu quero ver a sua participação. Quero saber se você está entendendo. Entra aqui no site, ó, academico.escolasatellite.com.br. Pode entrar aí para participar com a gente. Manda sua pergunta para mim, que eu quero muito ler. Eu quero muito saber o que você está achando dessa nossa aula aqui. Vamos lá, vamos participar com a gente. Beleza, gente? Vamos lá. A literatura. Como que a literatura aparece relacionada com isso tudo? Como que a literatura aparece, Kolozuki? Olha, a literatura, a gente divide ela em 3 grandes gêneros. A gente divide ela no gênero lírico, no gênero narrativo e no gênero dramático. Sim, esses 3 grandes gêneros dividirão a literatura inteirinha. Ah, mas inteirinha? Aham, a literatura inteira. Vamos ver o primeiro deles? O primeiro gênero, que é o gênero lírico. Vamos olhar um pouquinho, vamos aprofundar um pouco o que é o gênero lírico? Vem comigo, aluno, vamos junto, vamos lá. Olha, eu trouxe um texto aqui do Navio Negreiro do Castro Alves. Eu quero que você leia junto comigo. Vamos ler juntos? Então tá. Senhor Deus dos desgraçados. Ah, mas peraí. Para falar de um texto como o Castro Alves, para falar desse cara aqui que está falando sobre um navio negreiro, que é algo bem tenso, a gente precisa se concentrar, né? A gente precisa entrar no clima dessa leitura, porque a leitura, de verdade, ela é feita a gente tem que se concentrar, com uma grande concentração. Não existe leitura sem pensamento, sem raciocínio, hein, gente? Então, vamos se concentrar, vamos acalmar e vamos tentar ler devagarzinho a poesia. Ai, Kolozuki, eu acho poesia tão difícil. Não é tão difícil quanto parece. Vamos junto aqui que a gente vai conseguir entender o que ele está falando, tá? Castro Alves, Navio Negreiro. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. O que ele falou aqui agora? Deus, será que é loucura isso que eu tô vendo? Ele tá dentro de um navio negreiro, tá, gente? Ele tá dentro de um barco cheio de negros acorrentados, lá escravos acorrentados, e ele tá achando isso muito horrível, o eu lírico dessa poesia. E ele tá perguntando, Deus, é verdade isso que eu tô vendo? Esse absurdo todo, ele é verdadeiro? É isso que eu tô vendo mesmo? Isso é a realidade? Olha, esses questionamentos são os questionamentos que realmente importam quando a gente está lendo a poesia, tá? A gente precisa ler o texto e refletir a respeito do que o texto está falando. Vamos continuar? Continua comigo aqui. Senhor Deus dos desgraçados, me diz, Deus, me diz, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de tuas ondas, de teu manto este borrão? Porque, na realidade, é um borrão isso na humanidade.
É um borrão isso que a gente está vendo aqui, essas pessoas acorrentadas, essas pessoas sofrendo. Isso daí é uma grande vergonha para a humanidade. Vamos continuar? Continua comigo aqui. Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Ele está querendo apagar isso tudo que ele está vendo, né? Ele está querendo apagar toda essa história, porque é horrível ver isso tudo, é horrível presenciar essa cena. Quem são esses desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são essas pessoas que sofrem tanto? Quem são essas pessoas que estão passando por essa situação tão horrível? Meu Deus, por que essas pessoas merecem isso, né? Vamos continuar lendo aqui, vamos continuar. Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga à pressa resvala como um cúmplice fugaz perante a noite confusa, dize-o tu, severa musa, musa libérrima, audaz. Toda vez que a gente fala musa, a gente está falando de poesia. A palavra musa tem a ver com poesia, tá? Então ele estava perguntando, se Deus não consegue me responder, será que a arte vai conseguir responder para mim o que essas pessoas estão fazendo agora? Será que a arte vai conseguir me dizer por que essas pessoas estão sofrendo tanto? Veja, nada mais é do que uma pessoa tentando entender um momento da sociedade. Nada mais é do que uma pessoa tentando entender algo que está se passando diante dela. É muito interessante isso, né? Vamos seguir olhando? Vamos seguir aqui comigo? Vem comigo, alunos. Vamos lá. São os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz. Onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados, que com os tigres mosqueados, combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Então veja que esses homens aí, esses homens que estão acorrentados, esses homens que estão sofrendo tanto agora, esses homens, eles são, em sua terra natal, eles seriam guerreiros, eles seriam homens importantes, e estão aqui agora acorrentados, sofrendo, sendo açoitados. Veja que coisa horrível, né? Bom, esse é um exemplo de um texto lírico. Kolosuke, como que eu posso identificar um texto lírico? Olha, essa é uma excelente pergunta. Vamos lá, vamos pensar aqui comigo. De onde que veio esse texto? Quem está falando isso? Uma boa técnica para a gente saber se um texto é um texto lírico é que a gente não encontra um tempo, a gente não encontra um espaço, a gente só encontra uma voz. Uma voz que surge do nada, uma voz que vem como uma voz que surge no mundo. Essa voz que surge no mundo falando é a voz lírica, é o tal do eu lírico. Já ouviu falar de eu lírico, né? Então, é exatamente isso, é o eu lírico. Essa voz que surge do nada. Senhor Deus dos desgraçados. Quem está falando isso? A gente sabe quantos anos o sujeito tem, qual que é a vida dele, a gente sabe se ele é casado, se ele tem filho, a gente não sabe nada disso, né? Então, exatamente para a gente não saber nada disso, é só uma voz. Não é um personagem que está falando, é só uma voz. E essa voz é a voz lírica. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Gente, mande perguntas para mim aqui que eu quero responder suas perguntas. Eu preciso saber se você está entendendo aí o que eu estou falando, né? Ó, entra aí de novo, ó, academico.escolasatélite.com.br. Eu quero receber perguntinhas, pode mandar perguntas para mim aí, beleza? Bom, gente, vamos seguir olhando aqui. A gente acabou de falar do texto do Castro Alves, do Navio Negreiro, né? Bom, existe também um outro gênero, que é chamado de gênero narrativo. O gênero narrativo, ele já é um pouquinho diferente do gênero lírico. E como que é o gênero narrativo? Olha, vamos ler aqui um exemplinho de texto do gênero narrativo? Eu trouxe para vocês um pedacinho do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Sim, Memórias Póstumas de Brás Cubas, um livro muito importante que a gente precisa ler, tá? Bom, vamos ler aqui comigo agora. O Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro do realismo. Livro do realismo, aquele movimento que busca retratar a realidade da sociedade. Beleza? Vamos ler comigo aqui? Então tá. Voltemos à casinha. Estamos falando do capítulo Dona Plácida. Voltemos à casinha. Não serias capaz de lá entrar hoje, curioso leitor? Envelheceu, enegreceu, apodreceu, e o proprietário deixou-a abaixo para substituí-la por outra, 3 vezes maior. Mas juro-te que muito menor que a primeira. O mundo era estreito para Alexandre. Um desvão de telhado é o infinito para as andorinhas. Veja aqui, presta muita atenção.
esse tipo de texto é bem diferente do texto anterior que a gente estava falando, né? O texto Navio Negreiro, ele estava falando sobre um mundo e ele estava narrando esse mundo, contando pra gente esse mundo, mas a gente não sabe quem é o autor dessa voz. Ela é apenas uma voz que surge. Aqui, nesse texto, a gente já tem narrador, a gente já tem personagens, a gente tem espaço, a gente tem foco narrativo, a gente tem ação, sabe todas aquelas coisas que a gente estuda na literatura? Então, tudo isso aparece aqui no texto narrativo. Sim, o texto narrativo é o livro que a gente lê. Vamos continuar lendo aqui? Vamos lá, então. O mundo era estreito para Alexandre, um desvão de telhado é o infinito para as andorinhas. Ele está falando que agora não vai ser mais possível encontrar a casa da Dona Plácida, né? Vê agora a neutralidade desse globo que nos leva através dos espaços como uma lancha de náufragos que vai dar à costa. Dorme hoje um casal de virtudes no mesmo espaço de chão que sofreu um casal de pecados. Amanhã pode lá dormir um eclesiástico, depois um assassino, depois um ferreiro, depois um poeta, e todos abençoarão esse canto de terra que lhes deu algumas ilusões. Virgília fez daquilo um brinco. Olha só, presta atenção aqui. Vamos lembrar um pouquinho da história do Brás Cubas? O Brás Cubas, ele tinha um caso com a Virgília. A Virgília era uma mulher casada e o Brás Cubas tinha uma relação amorosa com a Virgília. Bom, o Brás Cubas, então, ele acaba montando uma casinha que ele coloca uma mulher chamada Dona Plácida para morar nessa casinha, uma casinha onde vão acontecer os encontros amorosos entre o Brás Cubas e a Virgília. Sim, o Brás Cubas ele faz isso mesmo, ele constrói uma casinha para acontecer o adultério, ok? Vamos continuar lendo? Continua lendo comigo aqui. Virgília fez daquilo um brinco. Designou as alfaias mais idôneas e dispô-las com a intuição estética da mulher elegante. Ou seja, a Virgília pegou uma casinha bem simples, uma casinha que estava lá só para eles se encontrarem, e ela fez dessa casinha um brinco. Ela fez dessa casinha um lugar muito legal para eles ficarem, uma casa muito bonita. Vamos continuar olhando? Virgília fez dessa casinha um brinco, né? Eu levei para lá alguns livros e tudo ficou sob a guarda de Dona Plácida, suposta e, a certos respeitos, verdadeira dona de casa. Gente, verdadeira dona da casa. Gente, olha só que interessante. Ele coloca uma mulher para cuidar dessa casa, para que a sociedade não fique comentando sobre o que eles fazem naquela casa. Afinal de contas, a Virgília é uma mulher adúltera, né? Ela é uma mulher casada com o Lobo Neves, que é um cara influente, que é um político muito importante. O Brás Cubas, então, coloca para morar nessa casinha aí uma mulher chamada Dona Plácida, que é uma mulher que vai servir de fachada. Vai parecer que a casa é da Dona Plácida, mas na verdade não é. Dona Plácida está ganhando um dinheiro para acobertar a relação dos dois. Vamos continuar. Custou-lhe muito a aceitar a casa, farejar a intenção e doía-lhe o ofício. Olha, a Dona Plácida não gostou. Dona Plácida não gostou de saber que ali ia rolar um adultério. Mas veja, ela aceitou, né? Vamos continuar. Mas afinal, cedeu. Creio que chorava. A princípio, tinha nojo de si mesma. Ao menos é certo que não levantou os olhos para mim durante os primeiros 2 meses. Falava-me com eles baixos, séria, carrancuda, às vezes triste. Eu queria angariá-la e não me dava por ofendido. Tratava com carinho e respeito. Forcejava por obter-lhe a benevolência, depois a confiança. Quando obtive a confiança, imaginei uma história poética dos meus amores com a Virgília. Um caso anterior ao casamento, a resistência do pai, a dureza do marido e não sei que outros toques de novela. Veja, o Brás Cubas aqui, então, ele está falando sobre o caso de amor que ele tem com a Virgília. Mas esse caso de amor dele não é um caso de amor do tipo novela. Sabe novela cheio de emoções, cheio de aventuras, um caso de amor cheio de desafios, mas quando o mocinho e a mocinha acabam conseguindo ficar juntos. Então, é bem isso daqui que ele está falando. Ele está falando, olha, a minha história não é uma história como as novelas. É uma história diferente da história das novelas, ok? Olha, gente, parece que a gente tem perguntas. Vamos ler pergunta? Vamos falar, vamos ver as perguntinhas? Depois a gente continua com o texto aqui. Vamos ver a pergunta que aparece aí pra gente? Vamos lá. Olha só, vamos ver. Essa pergunta ela vem da Escola Satélite. Professor, a classificação das escolas literárias pode ser aplicada aos quadros que você mostrou? Nossa,
Que excelente pergunta, excelente pergunta. Outros podem participar também e mandar perguntas assim também pra gente. Pode ser aplicada assim. Eu estava falando sobre o romantismo, o realismo, né, o neoclassicismo. Esses quadros, eles são inseridos nas escolas artísticas, assim como a literatura também é. Existem livros românticos, como o Tio, por exemplo. Já ouviu falar do Tio? Então, o Tio é um livro romântico, o Iracema é um livro romântico, os livros do José de Alencar em geral são livros românticos. Existem os livros realistas, como o Machado de Assis, que a gente está lendo agora, que buscam um retrato mais fiel da realidade, que busca aquilo que a realidade é como ela é, né? Busca mostrar a verdade, sem fantasias, sem idealizações. Os quadros, eles podem ser colocados, sim, dentro das escolas literárias. Participe você também aí, aluno, você do Acre, você do Rio Grande do Sul, você de Santa Catarina, você do Rio de Janeiro que está assistindo aí a nossa aula. Participa, vem com a gente aqui, vamos ler aqui as obras literárias, vamos tentar entender os quadros e manda sua pergunta. Manda sua pergunta para mim que eu quero responder para você. Tem mais uma perguntinha aí para a gente ler, vamos lá. Professor, o Enem não possui lista de leituras obrigatórias. Caem livros na prova? Olha que pergunta legal. Será que caem livros na prova? Olha, caem livros na prova sim. Aparecem livros na prova. Mas como que esses livros aparecem, professor? A gente vai ver daqui a pouco alguns exercícios onde esses livros aparecem, tá? A gente vai ver exercícios que aparecem textos. Só que é um pouquinho diferente dos vestibulares mais tradicionais, né? Porque enquanto nos vestibulares mais tradicionais tem uma lista de leituras obrigatórias, o Enem não trabalha com uma lista de leituras obrigatórias. A gente não precisa ler alguns livros pré-determinados para fazer a prova do Enem, mas o que você precisa é ter um bom entendimento do texto que aparecer para você, independente de qual livro ele seja. Você tem que pegar um pedaço de um texto e entender aquilo que ele está falando. É isso que o Enem busca de você, o entendimento do texto literário e também da obra de arte, que é o assunto dessa habilidade 16, que é o assunto da nossa aula aqui. Vamos continuar lendo o texto do Brás Cubas, então? A gente estava falando aqui da Virgília, do Brás Cubas, dentro da casinha ali onde eles montaram e que a Dona Plácida mora e acoberta a relação dos dois. Vamos ler aqui comigo? Vem cá, vamos lá. Bom, Dona Plácida não rejeitou uma só página da novela. Veja, o Brás Cubas, ele contou uma historinha para Dona Plácida. Contou uma historinha para ela, falando, olha, a nossa relação é uma relação muito difícil, nós tivemos que vencer grandes desafios para ficarmos juntos. Tudo mentira, hein? Tudo mentira. O Brás Cubas, ele tá mentindo para Dona Plácida acobertar a relação dos dois, né? A Dona Plácida, ela tem uma certa moralidade dentro dela. E ela não quer aceitar ficar cuidando de uma casinha ali, onde uma mulher adúltera vai se relacionar com o seu amante, né? Então, o Brás Cubas, ele inventa uma história para convencer a Dona Plácida. Uma história de fantasia, uma história de idealizações, como é a arte romântica. A arte romântica é cheia de fantasias, é cheia de idealizações. A arte realista, não. A arte realista busca um retrato da realidade. Vamos continuar lendo aqui comigo? Vamos lá. Olha, a Dona Plácida não rejeitou uma só página da novela. A Dona Plácida acreditou em tudo que estava sendo falado aí, né? Ela acreditou em tudo, aceitou-as todas. Era uma necessidade da consciência. Ao cabo de 6 meses, quem nos visse juntos diria que Dona Plácida era minha sogra. Veja como o Brás Cubas conseguiu criar uma historinha fantasiosa e que a Dona Plácida acabou cedendo, né? Por que a Dona Plácida acaba cedendo? Ela acaba cedendo por dinheiro, né? Dona Plácida está precisando de dinheiro e ela acaba aceitando o dinheiro que o Brás Cubas tem para oferecer para ela. Beleza, gente? Vamos continuar lendo aqui. Não fui ingrato. Fiz-lhe um pecúlio de 5 contos. Olha, 5 contos são 5 milhões de réis. 5 milhões de réis. É dinheiro isso daí? Se é dinheiro, hein? 5 milhões de réis é muita coisa. Ele deu 5 milhões de réis para a Dona Plácida. Veja que o Brás Cubas era um homem muito, muito rico. Ele deu todo esse dinheirão para a Dona Plácida para ela aceitar a relação dos dois, para ela acobertar a relação dos dois. Ok? Continua aqui. Os 5 contos achados em Botafogo, como um pão para a velhice. Dona Plácida agradeceu-me com lágrimas nos olhos e nunca mais deixou de rezar por mim todas as noites, diante de uma imagem da Virgem que tinha no quarto. Foi assim que lhe acabou o nojo.
Olha que legal. Olha que legal que esse texto está falando. Está falando que a dona Plácida tinha um nojo muito grande da relação dos dois, que ela não gostava de acobertar a relação de uma mulher adúltera. Mas veja como que o nojo da dona Plácida passou rapidinho quando o Brás Cubas ofereceu para ela 5 milhões de réis, né? 5 milhões de réis foram suficientes para acabar com o nojo da dona Plácida. Quando o Machado de Assis escreve esse livro, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que as pessoas, elas acabam se vendendo por algum motivo. As pessoas acabam se vendendo por dinheiro, as pessoas acabam vendendo as suas ideologias, as suas crenças, por outros favores materiais. O que o Machado quer dizer aqui é que cada um tem o seu preço, não é verdade? Bom, se é verdade, eu não sei. O que eu sei é que o Machado disse isso, ok? E o Machado era um cara esperto, né, gente? Olha, eu coloquei um outro quadro aqui para vocês verem, um quadro que mostra dois homens trabalhando, que é a mesma ideia do realismo, é a ideia daquilo que a gente está falando até agora, né? O realismo, a busca da realidade. O Machado de Assis, ele faz isso com a dona Plácida, não faz? Faz. Ele faz isso mostrando a Virgília adúltera, não faz? Faz. A arte realista é uma arte que busca mostrar a realidade. Completamente diferente da arte romântica, daquela arte que mostra os sonhos, mostra as fantasias, mostra as idealizações, ok? Bom, vamos seguir adiante um pouquinho? Eu mostrei para você o que é um texto narrativo e eu mostrei para você também o que é um texto lírico. O texto lírico, só para a gente retomar, para a gente fazer um resuminho aqui, para você poder anotar aí no seu super caderno, o texto lírico é aquele texto que surge uma voz do nada, uma voz intempestiva que surge falando. Pega a sua super caneta Hello Kitty aí e escreve. E pode escrever que o texto lírico é um texto que vem como uma voz que surge do nada. O texto narrativo é um texto que tem personagens, que tem um espaço, que você conhece de onde que vieram aquelas personagens, que você conhece aquilo que está se passando. O texto lírico surge do nada. Beleza? Podemos continuar? Então tá bom, vamos lá, vamos seguir adiante. Tem um outro tipo de texto também, que é chamado de texto dramático. Texto dramático tem a ver com drama. Olha, drama tem a ver com interpretação. Dramatizar significa interpretar. Bom, vamos olhar um texto dramático aqui, vamos ler um exemplo de texto dramático? Eu trouxe aqui uma peça para vocês, vai aparecer o nome da peça aqui, ó, chamada Eles Não Usam Black Tie, do Gianfrancesco Guarnieri, um excepcional autor que infelizmente já não está mais entre nós. Gianfrancesco Guarnieri, para quem é um pouquinho mais velho aí, talvez o professor da escola de vocês, o tutor que está aí, vai lembrar do Mundo da Lua, que era um programa que passava na TV Cultura. Ele era o vô da família do Mundo da Lua, o Gianfrancesco Guarnieri. Olha, gente, você já viu o Mundo da Lua? Você já viu o Mundo da Lua? É, então, aquela sériezinha que passa na Cultura, acho que ainda passa. É bem legal. Bom, vamos ler aqui a peça do Gianfrancesco Guarnieri, um exemplo de texto dramático. Tião, o Tião está falando. Veja, aparece aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Aparece aqui o nome das personagens. Olha que legal, aparece o nome das personagens. E logo depois do nome das personagens, aparece o que elas estão falando. Aparece a fala delas. Por quê? Porque esse texto aqui é um texto feito para o teatro. É um texto feito para ser interpretado. Então, o texto dramático é o texto do teatro. Ah, mas professor, é só do teatro? Não. Pode ser no cinema também. O texto dramático, ele aparece no cinema. Quando um ator pega um script para ele ler, ele tem as falas que ele tem que ler, ele tem ali tudo direitinho o que ele vai ter que falar, não tem? As falas são previamente combinadas. Então, veja como o texto dramático é um texto muito importante. O texto dramático, ele está presente nas novelas, ele está presente no teatro, ele está presente no cinema também, tá? Vamos ler aqui esse texto dramático do Gianfrancesco Guarnieri? Está falando sobre uma greve, tá, gente? O Tião fala, papai... Aí o Otávio fala, me desculpe, mas seu pai ainda não chegou. Ele deixou um recado comigo, mandou dizer para você que ficou muito admirado, que se enganou, e pediu para você tomar outro rumo, porque essa não é casa de fura-greve. Bom, nesse caso aqui, nessa história, o Tião, ele é um sujeito que trabalha em um lugar onde está rolando uma greve entre os operários.
Só que o Tião, gente, o Tião ele acaba furando a greve, ele acaba entrando na empresa para trabalhar. E aí, quando alguém fura a greve, todos os outros operários acabam ficando muito irritados com aquela pessoa que furou a greve, porque greve não pode ser furada, né? Bom, vamos seguir lendo aqui comigo? Vamos seguir lendo? Então tá. O Tião fala, eu vinha me despedir e dizer só uma coisa, não foi por covardia. Não foi por covardia que eu furei a greve, não. Teve um motivo para eu ter furado a minha greve, não foi por covardia. Olha que interessante. Acho que você deve ter reparado aqui no dizer. No dizer. Não está meio esquisito isso, não? Não está meio estranho? Não está parecendo muito bem um texto seguindo o padrão culto da língua, né? Não é um texto que segue aquela norma culta da língua. É, né? Estranho isso. Pois é porque esse texto aqui, ele está buscando retratar uma modalidade da língua, uma modalidade mais coloquial. Ele estava buscando a oralidade. Então ele tem essas marcas de oralidade no texto dramático. É o texto do drama. É o texto que está mostrando aqui como deve ser falada essa palavra. Porque se tivesse dizer aqui, esse texto ele não seria falado por uma pessoa com um baixo nível de instrução, como no caso é o Otávio. Quem fala, o falante dessa modalidade da língua, que é uma modalidade da língua um pouco mais simples, geralmente é uma pessoa com um pouco menos de estudo. Então, exatamente por isso, essa pessoa com um pouco menos de estudo não segue a norma padrão da língua, aquela norma que a gente encontra nos livros, que a gente aprende na escola, na gramática. Né? Acho que você já se deparou com essa situação. Uma pessoa falando, vou usar as aspas aqui, tá? Uma pessoa falando errado. Não existe falar certo e errado. Existe falar em acordo ou em desacordo com a norma padrão da língua. Bom, existem pessoas, a gente mesmo, eu, você aí, a gente foge do padrão da língua o tempo inteiro, né? Quando a gente vai na padaria, ô moço, me vê 10 pãezinhos. A gente acaba falando de uma forma mais descontraída. A gente não fala sempre certinho, seguindo todos os padrões. Isso ficaria muito chato se fosse assim, né? Ninguém segue todos esses padrões certinhos. Então, aqui nessa peça do Gianfrancesco Guarnieri, ele faz isso. Ele coloca o dizer para mostrar que esse sujeito, ele fala desse jeito. E isso é importante no texto dramático. O texto dramático, ele tem essa característica. Ele tem a característica de interpretar, de mostrar como o sujeito deve interpretar aquelas falas. Ok? Você está entendendo, aluno? Manda sua pergunta para mim. Eu quero que você participe aqui comigo. Manda sua pergunta para a gente. Entra aqui no academico.escolasatellite.com.br. Você pode entrar aqui no super site do Pré-ENEM, esse curso da Abril Educação. Você pode entrar aqui no site e participar com a gente. Mande sua pergunta. Você do Acre, você de Rondônia, você do interior de São Paulo, você do interior do Mato Grosso. Você participe com a gente. Mande sua pergunta agora que eu vou ler para você e aí eu vou explicar tudo que você perguntar para mim. Beleza? Vamos continuar aqui lendo o texto? Tá falando sobre o sujeito que furou a greve, né? E ele falou, o Tião falou que ele furou a greve, que não foi por covardia, que não foi por isso que ele acabou furando a greve. Aí o Otávio responde pro Tião. É o Tião e o Otávio, Tião e Otávio, Tião e Otávio que estão conversando aqui. O Otávio responde pro Tião. Seu pai me falou sobre isso. Ele também procura acreditar, acreditar, como eu estava falando para vocês, que não foi por covardia. Ele acha que você até que teve peito, teve coragem, furou a greve e disse para todo mundo, não fez segredo. Porque tem gente que fura a greve e finge que tá fazendo a greve, né? Esse sujeito não. Esse sujeito furou a greve e contou para todo mundo que estava furando a greve. Veja, não foi por covardia que ele furou a greve. Vamos continuar aqui? Furou a greve e disse para todo mundo, não fez segredo. Não fez como o jesuíno que furou a greve sabendo que estava errado. Ele acha, o seu pai, que você é ainda mais filho da mãe, que você é um traidor dos seus companheiros, da sua classe, mas um traidor que pensa que está certo. Não um traidor por covardia, um traidor por convicção. Olha só, gente, olha que coisa forte, né? Ele está falando, o pai do Tião está falando através do Otávio que o Tião é um traidor pior do que aquele traidor que fura a greve por covardia. Ele é um traidor muito pior, porque ele fura a greve com convicção, sabendo o que está fazendo. Ele fura a greve por ideologia. Ele fura a greve porque ele acredita que aquele é o melhor caminho a ser seguido.
Olha que coisa, gente. Vamos seguir adiante? Bom, o Tião diz, eu queria que o senhor desse um recado a meu pai. Aí o Otávio diz, vai dizendo, vai dizendo. Aí o Tião diz que o filho dele não é um filho da mãe. Que o filho dele gosta de sua gente, mas que o filho dele tinha um problema e quis resolver esse problema da maneira mais segura. Que o filho é um homem que quer bem. Aí o Otávio diz, seu pai vai ficar irritado com esse recado, mas eu digo, tá? Olha só, gente, olha só, porque ele demonstra ainda que ele tinha convicção naquilo que ele estava fazendo. Então é a história de operários aí que não usam black tie, ou seja, black tie é uma roupa fina, né? São os operários que são gente pobre, gente simples, gente que não tem dinheiro, mas que está ali trabalhando e está lutando para sobreviver no dia a dia. Ok? Vamos seguir adiante? Vamos lá, então. Gente, tem algum jeito de misturar todos esses gêneros que nós falamos agora? A gente falou do gênero lírico, a gente falou do gênero narrativo, e a gente falou agora do gênero dramático, que é o gênero do teatro também. Aliás, um negócio que eu não falei pra você, que é interessante da gente pensar, é que no gênero dramático aparecem também as rubricas. Que são rubricas, Kolosuke? Rubricas é quando aparecem os gestos que o ator deve fazer, a postura que o ator deve adotar naquele momento. E Tião levantou-se e foi até a sua cadeira, por exemplo. Tá? Essa é uma rubrica. E isso aparece no texto dramático. Então, se algum dia você estiver lendo algum texto aí numa prova do Enem, você pode procurar rubricas. E se você encontrar essas rubricas, saiba que já é um texto dramático. Nenhum outro texto tem rubricas. Fica a dica para você aí, aluno do curso pré-Enem. Vamos lá, gente? Tem como eu misturar isso tudo numa coisa só? Será que dá para eu fazer um texto que seja dramático, lírico e narrativo ao mesmo tempo? Ah, dá. Vamos ver isso direitinho, como aparece? Olha, eu trouxe um poema do Manuel Bandeira. Vamos ler esse poema comigo? Olha, como eu já falei para vocês, a poesia ela exige um grande grau de concentração. A poesia exige isso da gente, né? Então vamos lá, concentra agora e vamos ler o que o Manuel Bandeira, poeta modernista, tem a nos dizer. Vamos lá? Então tá. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que poderia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33. 33. 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Olha que interessante esse texto aqui do Manuel Bandeira, hein? Você pode falar assim, Kolosuke, depois de febre eu não entendi mais nada. Bom, tudo bem, calma. O importante é a gente ler de novo e entendendo, tá? Geralmente, numa primeira leitura de poema, e eu posso até dar essa dica para você, toda vez que a gente pega um poema para ler pela primeira vez, a gente tem uma grande dificuldade em entender o que o poema está falando, tá? Isso é normal. Todos os alunos têm essa dificuldade, tá? Não se sinta mal por não entender o que um poema está falando. Você pode demorar um pouquinho mais de tempo, mas o importante é que você entenda o que o poema está falando, ok? Vamos ver como é que a gente vai fazer para entender esse poema? Vamos devagarzinho, lendo verso por verso, entendendo o que o poema está falando? Vamos, Kolosuke, estou achando legal. Eu também acho. Então vamos lá. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. Veja, ele está falando de sintomas que ele sente, sintomas que ele tem de alguma doença, ok? Bom, vamos continuar vendo. A gente não sabe quem é o autor disso, a gente não sabe quem está falando isso daí, a gente não sabe nada da vida desse eu lírico. Veja, eu lírico é o gênero lírico que está aqui. O gênero lírico que surge do nada, ok? Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que poderia ter sido e que não foi. Olha só, hein, gente? O Manuel Bandeira, ele é famoso pela história que ele teve, né? A história de vida do Manuel Bandeira é que ele descobriu que ele tinha tuberculose quando ele tinha mais ou menos 20 anos. E a partir disso, ele passou uma vida inteira achando que ele ia morrer logo, porque a tuberculose matava muito nessa época. A tuberculose era uma doença muito grave nessa época. Não tinha cura. Então, as pessoas morriam muito de tuberculose. O Manuel Bandeira
achou a vida inteira que ele ia morrer logo. E ele foi morrer com mais de 70 anos de idade. Olha que coisa incrível, né, gente? Impressionante, incrível a vida do Manuel Bandeira. Imagina uma vida inteira que poderia ter sido e que não foi. Olha só, foi o que ele acabou falando. Olha que interessante, gente. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Por que a vida não foi? Porque ele passou a vida inteira achando que ele ia morrer, sem fazer planos de longo prazo, pensando sempre só no seu dia seguinte. Nossa, que interessante. Vamos continuar lendo o poema aqui? Estou entendendo. Tosse, tosse, tosse. Veja, ele tosse o tempo inteiro. Por que ele tosse o tempo inteiro? Ele tosse porque ele tem a tuberculose, ele tem os problemas nos pulmões. A tosse é uma constante na vida dele. Ele tem sérias dificuldades por causa dessa tuberculose. Manuel Bandeira não se casou, Manuel Bandeira não teve filhos, Manuel Bandeira teve uma vida solitária. Ok, gente? Mandou chamar o médico. Olha que interessante, esse mandou chamar o médico aqui, gente, esse mandou chamar o médico, lembra muito o texto dramático. Não lembra o texto dramático? Parece que vai entrar o médico agora e as personagens vão começar a atuar, tanto o paciente quanto o médico. Aqui nesse texto há um pouquinho de texto dramático nele também. Só que tem também aqui o texto narrativo, né? Com as personagens, uma falando depois da outra, as falas. Então, olha aqui o texto narrativo também dentro desse poema. Veja como pode se misturar tudo dentro de uma mesma poesia, que tem tudo a ver com a estética cubista. A estética cubista que busca a quebra das formas, a quebra dos padrões. Veja nesse quadro da Tarsila do Amaral aqui, veja como são retratadas as figuras desse quadro, as formas exageradas, as formas, olha aqui, esse coqueiro com esses cocos absolutamente gigantescos, né? Essa árvore redondinha, assim, nenhuma árvore é assim naturalmente, né? A gente não vê uma paisagem assim do jeito que a Tarsila do Amaral retratou aqui. Então, é o cubismo, é a quebra das formas, é a quebra dos padrões que nós vimos com o próprio Picasso, tá? Veja, esse texto aqui do Pneumotórax é um texto que quebra com os padrões também. É um texto que é diferente dos textos líricos tradicionais, porque ele mistura vários tipos de texto num texto só. Vamos continuar lendo? Mandou chamar o médico. Diga 33, 33, 33, 33, respire. Aqui nesse texto, está mostrando um homem fazendo um exame médico, né? E que homem que é esse que está fazendo o exame médico aí? É o homem que está com doença, com a doença grave, que é a tuberculose, ok? Vamos continuar? Pode-se dizer que esse homem é o Manuel Bandeira? Olha, não dá para falar que é o próprio Manuel Bandeira, porque ele não está falando aqui na poesia. Mas a gente pode entender esse eu lírico como um alter ego do Manuel Bandeira? Dá até para a gente pensar um pouquinho nisso, tá? A gente pode dizer que talvez isso tenha se passado na vida do Manuel Bandeira? Pode ser que sim, a gente não sabe. Pode ser que sim, mas pode ser que não também, tá? Por isso a gente não pode afirmar com certeza, é o Manuel Bandeira. Não dá para saber, porque ele não escreveu isso no texto. A gente só pode afirmar o que está escrito no texto a partir da leitura do texto, ok? Vamos lá, vamos seguir um pouquinho adiante. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Veja, ele está num caso gravíssimo, né? A doença dele é gravíssima. Gente, ele tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito está infiltrado. Basicamente, esse cara está ferrado, né? Olha, o pulmão esquerdo está ferrado, o pulmão direito está ferrado, ele está ferrado. Bom, não tem muita perspectiva de vida boa para esse sujeito, não. Pois é, o Manuel Bandeira passou a vida assim, né? Ele passou a vida assim com sérias dificuldades por causa de sua tuberculose. Vamos continuar. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Doutor, não é possível a gente tentar algum procedimento para lidar com essa minha doença? Aí o doutor fala para ele, não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Ou seja, meu caro, você está ferrado, vai morrer, a sua doença é gravíssima e a única coisa a fazer agora é tocar um tango argentino. Veja que lamentável, veja que triste essa poesia aí do Manuel Bandeira. Ok? Bom, eu quero perguntas. Você pode participar aqui. Mande perguntas para mim. academico.escolasatellite.com.br. Aparece aqui, ó, academico.escolasatellite.com.br. Você pode mandar suas perguntas. Olha aí, já tem uma perguntinha vindo aqui. Vamos ler a perguntinha? Vamos ler. O que tem? Manda. Professor,
O que caracteriza um texto como lírico é a existência de rimas? Olha, excelente pergunta, hein? Que pergunta muito boa. Não exatamente. O que caracteriza um texto como lírico é a presença dessa voz que surge do nada. É a gente não conhecer exatamente a história dessa personagem que está sendo falada aí. A gente não sabe de onde que essa personagem veio, a gente não sabe para onde ela vai, a gente não sabe nada da vida dela. Você sabe alguma coisa sobre esse médico? Não. E sobre esse paciente? Também não. A gente só sabe que ele está doente e que ele está ferrado e que vai morrer, né, gente? Porque ele está com aí o pulmão direito e o pulmão esquerdo ferradões. Bom, o gênero lírico, então, ele se caracteriza por isso, por essa voz que surge do nada, por essa voz intempestiva que surge, como eu já falei para vocês. Repara aqui comigo, tem alguma rima nesse poema aqui, ó? Suores noturnos, uma vida que poderia ter sido que não foi, tosse, médico, 3, respire, infiltrado, tórax argentino. Não tem nenhuma rima aí, né, aparentemente, que a gente está olhando. Então, gente, como não tem rima, não é a rima que caracteriza um texto como poético ou lírico. O texto lírico, ele não precisa ter rimas, né? Existem aí várias poesias que não têm absolutamente nenhuma rima. O Drummond é um bom exemplo disso. Bom, vamos seguir um pouquinho adiante? Vamos seguir olhando aqui? Gente, como que é possível reconhecer os elementos dos textos literários? Mas a princípio eu acho que temos mais uma perguntinha aí, né? Vamos ver a perguntinha que a gente tem antes? Vamos ver. Olha só, pergunta da Jéssica. Jéssica de Nunes Company Materiais Didáticos Limitada. Vamos lá então. Hoje, na minha aula de português, lemos esse poema do modernismo do Manuel Bandeira. Então, só depois do modernismo, que passou a ter essa mistura de lirismo, a narração e o drama, e manda um abraço para Minas também. Estou adorando a aula de literatura. Ô Minas, um grande abraço para vocês aí, pessoal. Um grande beijo, ó. Beijão pra vocês aí. Obrigado por participar, viu, Jéssica? Muito legal sua participação, tá? Um grande abraço pra todos vocês aí. Volta pra pergunta pra mim aí de novo. Olha lá, ó. Hoje, na minha aula de português, lemos esse poema do modernismo do Manuel Bandeira. Então, só depois do modernismo é que passou dessa mistura do lirismo, a narração e o drama. Olha, gente, o modernismo ele é conhecido por ser um movimento do século XX, que é aquele século mais louco da humanidade, como eu falei pra vocês, né? Eu posso dizer que só a partir do século XX que eu tenho mistura? Olha, é difícil afirmar com 100% de certeza, de uma forma bem enfática, que não existe nenhum poema antes do modernismo que não tenha esse tipo de mistura. A gente não conhece todos os textos literários do mundo, né? Então, a gente pode dizer que no modernismo isso aparece com uma maior frequência. Isso se torna um hábito dos poetas, misturar esses tipos de texto. Isso se torna algo frequente, algo comum, algo constante nas poesias. A mistura, a bagunça, mas é uma bagunça organizada, tá? Isso aparece a quebra dos padrões nos textos do modernismo. Agora, antes do modernismo, eu posso dizer que não tinha absolutamente nenhum texto com nenhum tipo de mistura? Olha, é um pouco exagerado dizer com essa ênfase toda que não tinha essas misturas em nenhum texto, tá? Beleza, Jéssica? Acho que deu pra você entender, né? Antes, pode ser que tenha um ou outro texto, mas essa não é uma característica padrão dos textos da época anterior ao modernismo. Pós-modernismo, isso se torna algo muito frequente. Será que temos mais perguntas? Então vamos lá, tem mais uma perguntinha aí? Olha, a pessoa não pôs o nome aqui. Coloca seu nome na hora que você for fazer sua pergunta. A pergunta, ela vem do Erivan Zanello Carvalho Eireli. Erivan Zanello Carvalho Eireli. Os gêneros dramático e narrativo apresentam personagens, sejam eles em falas diretas ou não. Como faço para diferenciá-los? Nossa, excelente pergunta, gostei bastante, viu? Pergunta muito legal. Vamos ver aqui? Olha pra mim aqui. Isso, vamos lá. Vamos prestar atenção aqui, ó, eu vou voltar, tá? Eu tô voltando. Vou voltar mais um pouquinho no texto do Brás Cubas. Tanto o texto narrativo quanto o texto dramático aparecem personagens. Isso é verdade, como você mesmo falou, pessoa que não pôs o nome na pergunta. Bom, caro aluno, vamos prestar atenção. Aqui, no texto narrativo, nós não temos a fala de cada personagem como aparece no texto do dramático. Olha que interessante, no texto dramático você tem as falas dos personagens, uma fala após a outra, porque o texto dramático é um texto feito para ser
interpretado. É o texto que diz exatamente o que cada personagem fala. No texto narrativo, o próprio nome diz narrativo, narrador. Existe um narrador importante falando e contando toda a história pra gente. O texto narrativo, ele tem que ter um narrador. O texto dramático, ele pode ter ou não um narrador. Mas como eu vou saber para diferenciar um do outro, Kolozuki? É fácil, hein? Essa é a distinção mais fácil que tem. O texto narrativo, ele não tem a fala das personagens com um nominho antes delas. Não tem o que cada personagem vai falar. O texto dramático tem, olha aqui, o nome da personagem e a fala. O nome da personagem e a fala, o nome da personagem e a fala, o nome da personagem e a fala. Essa é uma característica marcante do texto dramático. É fácil de diferenciar um do outro. Beleza? Você entendeu? Olha, gente, tô adorando a participação de vocês. Tá muito legal isso daqui. Eu tô adorando essa aula com vocês aqui hoje. Eu tô me divertindo pra caramba aqui. Vamos lá. Ó, você pode mandar sua perguntinha aqui, ó. Perguntinha, opa, academico.escolasatélite.com.br, o site do Pré-ENEM, esse curso sensacional da Abril Educação. Manda sua pergunta pra mim. Manda. Você do Acre, de Roraima, Rondônia, do Nordeste, do Sul, do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, interior de São Paulo. Ô, interior de São Paulo, manda sua pergunta pra mim, que eu quero ouvir o que você tá querendo dizer. Eu quero saber quais são as suas dúvidas. Pessoal, manda pergunta pra gente aqui, que a gente vai responder pra vocês uma por uma com calma, ok? Então tá, vamos seguir adiante. A gente falou do texto dramático aqui agora e a gente falou sobre o pneumotórax do Manuel Bandeira. Como é possível reconhecer os elementos constitutivos dos textos literários? Ah, professor, para mim, um texto literário é aquele que tem um vocabulário mais erudito, é aquele que tem um vocabulário mais difícil de ser lido. Nem sempre, hein? Nem sempre. O texto literário é aquele que tem muitos adjetivos, é aquele texto que é sempre difícil de ler, é aquele texto que tem muita descrição, uma descrição exagerada, ou o texto literário é aquele texto que tem uma linguagem oral, a linguagem do dia a dia. Qual que é o texto literário? Como é que eu faço para saber se um texto é literário ou não? Ah, eu trouxe um outro poema, um poema do Olavo Bilac, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Vamos ler esse poema? Vem comigo. E como eu já falei para você, o texto literário, ele pressupõe essa concentração. A poesia exige, eu vou chegar pertinho de você, ó. Tô chegando pertinho. Tem que se concentrar. Se concentra. O texto literário, ele exige isso. Exige uma concentração. Vamos ler com calma, devagarzinho? Vou voltar pro meu lugar ali. Vamos lá. Vamos ler comigo aqui. Concentra. Respira fundo e vamos ler o poema aqui comigo agora. Então tá. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve. No aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Mas que na forma se disfarce o emprego do esforço. E a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e natural o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício, porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Texto do Olavo Bilac chamado A um Poeta. Kolozuki, depois de longe eu não entendi mais nada. Ah, é difícil, né? É difícil. Mas calma que a gente vai devagarzinho, a gente vai fazendo paráfrases e a gente vai entendendo o que a poesia tem a nos dizer. Não é tão complicado assim se a gente for devagar. Vamos lá? Vem comigo aqui, vamos ler devagarzinho, entendendo dessa vez, tá? Mas antes, deixa eu contar um negócio pra você. Você sabe que é legal a gente pensar que quando a gente lê um poema, assim como a gente acabou de ler esse poema aqui, o poema fica um eco dele, né? E o poema ele fica ressoando um pouquinho. Sabe eco? Sabe quando você fala alguma coisa e rola um eco? Uma voz que não é a voz de verdade, é um eco daquilo que está sendo falado? Então, quando a gente lê um texto poético, é assim, aparece um eco que fica da primeira leitura do poema.
Será que a gente deve fazer uma questão de prova baseada num eco? O eco é o melhor som? Ou será que o eco é um fragmento do som? O eco é um fragmento daquilo que foi dito, daquilo que foi falado, né? O eco não é muito bom para ser a base do seu raciocínio. O legal para ser a base do seu raciocínio é o entendimento, é a voz de verdade. Kolozuki, como é que eu faço então para fazer um exercício do Enem, por exemplo, que vai aparecer uma poesia para mim, e não fazer esse exercício baseado no eco que soa da poesia? Fazer o exercício baseado no entendimento de verdade do texto poético. Olha, uma boa maneira de você fazer isso é fazendo um negócio que eu chamo de leitura parafraseada. É você ler verso a verso, fazendo paráfrases, entendendo aquilo que ele está falando. Tenta falar com as suas palavras aquilo que está sendo dito após cada verso. Ah, mas aí demora muito. Olha, demora um pouquinho mais. Mas a chance de você acertar a questão sobe muito, muito. Vai ser uma chance bem maior de você acertar a questão. Porque você não vai fazer a questão baseada em algo sólido, não em um eco, como eu já falei para você. Tudo bem? Vamos tentar fazer isso então? Fazer as paráfrases? Faz junto comigo aqui? Faz junto comigo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Longe do estéril turbilhão da rua. Olha, Kolozuki, eu não sei muito bem o que é estéreo turbilhão. Rua eu sei o que é. Estéreo turbilhão eu não sei muito bem não. Olha, vamos pensar um pouquinho. Estéreo é aquela mulher que não pode ter filhos, ela é o quê? Ela é estéreo, né? A pessoa que não pode se reproduzir. É aquela coisa que o estéreo, ele significa algo artificial. O estéreo, ele tá ligado com uma ideia de infertilidade, tá ligado com uma ideia do que é impossível acontecer. Por que está estéreo aqui, Kolozuki? Porque a rua, ela não diz nada para esse sujeito. Essa rua, ela é vazia. Essa rua, ela é pequena para esse sujeito. Ela é pequena para esse sujeito. Longe do estéreo turbilhão. Turbilhão parece ser algo grande ou pequenininho? Olha, é sempre grande, né? Então, ele está falando longe da bagunça da rua, longe daquilo tudo que está acontecendo na rua. Beneditino escreve. É um homem beneditino, é um frei aqui, né? Um daqueles monges que está fechado no claustro, né? Ele está fechado dentro do seu quarto escrevendo, sozinho, solitário, na paciência e no sossego. Trabalha e teima e lima e sofre e sua. Aqui rola uma gradação, tá, gente? Ele trabalha, ele teima, ele lima, ele sofre e ele sua. Veja, fazer o poema é algo fácil de fazer? É algo fácil, será que ele está falando? Ele está falando que o poema ele deve ser feito como? De qualquer jeito, assim como uma ideia que surge na cabeça e do nada você começa a escrever um monte de poesia? Não. O que ele está falando aqui, o que o Olavo Bilac está falando pra gente, é que o poema ele deve ser escrito com calma, com tranquilidade, pensando devagarzinho em cada uma das palavras. Vamos ler? Mas que na forma se disfarce o emprego do esforço. Ou seja, na forma, no poema, não pode parecer, na forma aqui, ó, no poema, não pode parecer o emprego do esforço. Quando você lê o poema, não pode parecer que você teve que se esforçar muito para fazer a poesia. Quando você lê o poema, tem que parecer que foi fácil de fazer, mas ele tem que ser bem trabalhado. E a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Olha que interessante. Esse cara aqui, ele é um parnasiano. Olha, o parnasianismo é um movimento que vem um pouco antes do modernismo, tá? O parnasianismo, ele busca a retomada dos valores grecolatinos, como eu já falei para vocês, do neoclassicismo e do próprio classicismo. O parnasianismo, ele busca essa retomada de ideias. Ele está falando aqui de um templo grego, que ele está falando que a poesia deve ser como um templo grego, sempre perfeito, com perfeição, ok? Bom, gente, não se mostre na fábrica o suplício do mestre. Ou seja, na fábrica não deve ser visto, não deve ser perceptível a dificuldade que o mestre teve de produzir o produto. Deve ser uma coisa aparentemente simples. E natural o efeito agrade sem lembrar os andaimes do edifício. Sabe quando você olha um prédio, você olha um edifício, e aí você não pensa nos andaimes que tiveram em volta do edifício antes desse edifício ser construído? É disso que esse cara está falando. Porque a beleza gêmea da verdade, olha que coisa importante. Ele está falando que a verdade é a beleza.
Não existe verdade sem beleza. Para esse cara aqui, a estética é muito mais importante do que o conteúdo. Será que é verdade isso? Será que é verdade que a estética é mais importante do que o conteúdo? Será que o conteúdo é mais importante do que a estética? Difícil responder isso daí, né? Ele acha que a estética, que a aparência é muito mais importante do que a essência. Arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Ele está defendendo aqui uma expressão artística simples, mas muito bela e muito bem trabalhada. Eu acho que nós temos perguntinhas. Temos perguntas? Então vamos lá, olha só. Loren, da Escola Satélite, manda pergunta. Olá, professor. Ótima aula. Não entendi o que são as rubricas. Ah, legal, Loren. Você não falou de onde você é. Um grande abraço para você aí e para todos os alunos da sua sala aí, para todo mundo que está vendo a aula junto com você. Loren, rubricas são pequenas marcações que aparecem no texto dramático que mostram como o ator deve agir no momento daquela cena, que mostram como o ator deve se comportar fisicamente no momento em que aquela ação está se passando. A rubrica, ela mostra se o cara deve levantar ou não, se o cara deve ir para um lado ou para o outro, se o cara deve conversar com essa pessoa ou com aquela pessoa, para que lado que o sujeito deve olhar. A rubrica, ela mostra isso. São anotações que aparecem no texto dramático. Eu não pus aqui nenhuma rubrica nesse texto, mas pode aparecer isso no texto dramático. E se tiver rubrica, é texto dramático. Texto dramático tem rubrica. Texto com rubrica é texto dramático. Beleza? São anotações que mostram como uma pessoa, como o ator deve se comportar naquele momento. Coisa do tipo assim, a moça levanta e coloca o seu cabelo para trás antes de falar com o outro personagem. Sabe quando você está vendo a novela, e aí aparece a mocinha da novela, eu não lembro o nome dela, acho que é Paloma, né? A mocinha agora da novela das 9, da Rede Globo. Então, aparece a mocinha da novela lá, ela tá andando e aí ela coloca o cabelo dela para trás. Será que esse cabelo que ela pôs para trás, assim, é por acaso? Ou será que o autor da novela não pensou nisso? Provavelmente pensou, tá? Se não foi o autor, foi o diretor. Mas estava escrito lá no texto que ela tinha que levantar e pôr o cabelo para trás. Beleza, Loren? Você entendeu? Acho que sim, tá? Bom, vamos continuar falando aqui. Já falamos do Olavo Bilac. Aqui, esse poema é um poema metalinguístico. Você sabe o que é metalinguagem? Metalinguagem é quando a poesia fala da poesia, é quando a música fala da música, é quando o livro fala do livro. Esse poema aqui, ele fala sobre o que, hein? Ele fala como deve ser feito um poema. É um poema falando como se deve fazer poemas. Portanto, é um poema metalinguístico. Metalinguagem é isso. A música falando da música, o livro falando do livro, a história falando da história. Vamos lá? Vamos seguir adiante? Olha, gente, na literatura aparecem diferentes modos de usar a língua. Aparecem diferentes maneiras de se usar a língua. E aparece também, a gente falou aqui, sobre o parnasianismo versus o modernismo, né? Porque, olha que interessante, vamos ver esse poema aqui. Vamos ver esse poema. Esse poema é um poema parnasiano, que está buscando a forma, não é? Eu não falei para você aqui que ele está buscando a forma, a aparência, muito mais importante do que a essência? Quando a gente pega aquele quadro do Picasso, que mostra aquele beijo todo esquisitão, aquele beijo meio torto, assim, quando aparece aquele beijo, será que o Picasso estava mais preocupado com o conteúdo, com a emoção que o quadro vai passar? Ou será que ele está mais preocupado com a forma como aquilo vai ser retratado? Enquanto o Picasso está mais preocupado com o conteúdo, o Olavo Bilac, ele está mais preocupado com a forma, com a aparência. Veja, há diferentes modos de se usar a língua. Esses são modos que nós falamos aqui. Nós falamos sobre o texto lírico, sobre o texto dramático, sobre o texto narrativo, falamos sobre as escolas literárias, né, gente? Falamos sobre a metalinguagem, falamos sobre os diferentes modos de usar a língua e mostramos agora a diferença entre o parnasianismo e o modernismo. Modernismo que busca uma aproximação maior com a essência do que com a aparência. Manja essência versus aparência? Sabe quando você está na sua escola, ou você olha aquela pessoa bonitinha lá passando, assim, você olha aquela pessoa bonitinha passando, né? Você fala, nossa, essa é bonitinha, hein? Ou as moças falando, nossa, esse é bonitinho, gostei desse rapaz, gostei dessa moça. Então, quando você olha para a pessoa bonitinha passando no pátio do colégio, assim que você olha lá, você olha e fala, caramba, será que essa pessoa é legal? Será que eu vou gostar dessa pessoa? Aí você vai conversar com essa pessoa que é a mais bonita do colégio. Aí você vai conversar com essa pessoa e a pessoa
não fala coisas inteligentes. Já parou para pensar se isso acontece? O que é mais importante? Será que é mais importante uma pessoa que tem conteúdo ou a aparência? O que é mais importante? Tem gente que prefere a aparência, tem gente que prefere a essência. Bom, aí vai ao gosto do freguês, né? Vai o que você preferir. Tem gente que vai por um caminho, tem gente que vai por outro. A gente mostrou aqui que o Olavo Bilac, ele prefere a aparência, enquanto o Picasso, ele está mais preocupado com a essência. Ok, gente? Vamos seguir adiante mais um pouquinho? Olha, eu trouxe um outro poeminha aqui, um poema do Manuel Bandeira, que chama Evocação do Recife. Vamos ler esse poema? Recife, não a Veneza americana, não a maior estádio dos armadores das Índias Ocidentais, não, o Recife dos mascates, nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois. Recife das revoluções libertárias, mas o Recife sem história nem literatura. Recife sem mais nada. Recife da minha infância. Rua da União, onde todas as tardes passava a preta das bananas, com um chale vistoso de pano da costa, e o vendedor de roletes de cana, o de amendoim, que se chamava Midubim, e não era torrado, era cozido. Me lembro de todos os pregões. Ovos frescos e baratos, 10 ovos por uma pataca. Ah, foi há muito, muito tempo. A vida não me chegava pelos jornais, nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo, na língua certa do povo, porque ele é que fala gostoso o português do Brasil. Ao passo que nós, o que fazemos é macaquear a sintaxe lusíada. Olha o que o Manuel Bandeira está falando aqui, hein? Ele está falando que ele está valorizando uma linguagem mais simples. Ele está falando que a linguagem bonita é aquela linguagem mais apropriada. Ele está falando que aquela linguagem é a linguagem mais apropriada, é a linguagem do povo. Ele tá elogiando a linguagem do povo aqui, falando do seu passado, lembrando dos vendedores de rua, que ele gostava muito da infância dele. Que a infância dele não vinha pelos jornais, nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo. Errada porque foge do padrão da norma culta. Certa porque é a língua que o povo fala. E o que o povo fala não pode ser descrito como certo ou errado. É apenas em acordo ou desacordo com a norma culta da língua. Ok? Bom, vamos seguir adiante mais um pouquinho? Vamos lá. Gente, eu trouxe uma questãozinha aqui do Enem chamada Estrada. Um poeminha aqui, tá? Chamado Estrada, também do Manuel Bandeira. Ok? Vamos ler esse textinho? Esta estrada onde moro, entre duas voltas do caminho, interessa mais que uma avenida urbana. Nas cidades, todas as pessoas se parecem. Todo mundo é igual. Todo mundo é toda a gente. Aqui não. Sente-se bem que cada um traz a sua alma. Cada criatura é única. Até os cães. Estes cães da roça parecem homens de negócios. Andam sempre preocupados. E quanta gente vem e vai. E tudo tem aquele caráter impressivo que faz meditar. Enterro a pé ou a carrocinha de leite puxada por um bodezinho manhoso. Nem falta o murmúrio da água para sugerir pela voz dos símbolos que a vida passa, e a vida passa, e que a mocidade vai acabar. Vamos ler aqui a questão do Enem? Vamos tentar entender essa questão? Vamos fazer juntos? Faz junto comigo, eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer juntos a questão, tá bom? Vamos lá, vem comigo, vamos lá. A lírica de Manuel Bandeira é pautada na apreensão de significados profundos a partir de elementos do cotidiano. Ou seja, o que ele acabou de falar aqui? Que a partir de pequenos significados do dia a dia, a partir de pequenas coisas que a gente encontra no dia a dia, nós podemos encontrar significados profundos, ideias profundas. Sabe quando você vê um cachorrinho passando, e aquele cachorrinho significa muito mais do que um simples cachorrinho passando? Aquele cachorrinho, ele significa muito para você? Então, é o significado profundo que o Manuel Bandeira encontra nas passagens da vida dele. Vamos seguir aqui? No poema Estrada, o lirismo presente no contraste entre o campo e a cidade aponta para. Aqui rola um contraste bem grande entre a vida no campo e a vida na cidade. Ele está falando o quanto que é diferente uma vida da outra. Será que ele está falando que ele gostaria de resgatar a movimentação dos centros urbanos, que revela sua nostalgia com relação à cidade? Gente, será que ele está falando que a vida é boa nos centros urbanos? Ou será que ele está preferindo a vida no campo, uma vida mais pacata e mais tranquila?
é a vida pacata, tá? Isso aqui tá errado. Olha, Enem, tá muito fácil essa questão, hein, cara? Não, não é essa aí não. A percepção do caráter efêmero da vida. O que é efêmero? Aquilo que pode se esvair, aquilo que pode acabar. Veja como a vida acaba rápido. Ele fala aqui, né, ó, e que a mocidade vai acabar. Olha, aquela alternativa tá me parecendo boa, hein? Vamos lá. Possibilitada pela observação da aparente inércia da vida rural. Inércia, aquilo que é parado, né? Inércia da física. Olha aí a interdisciplinaridade, hein, gente? Bom, a opção do eu lírico pelo espaço bucólico como possibilidade de meditação sobre sua juventude. Será que ele está falando? Vamos ver a pergunta, ó. O lirismo presente no contraste entre campo e cidade aponta que o espaço bucólico, o espaço do campo, é uma possibilidade de meditação sobre sua juventude? Ou será que ele tá na cidade lembrando de um tempo anterior? Ele está na cidade e está lembrando de um passado anterior. Um passado no campo, um passado mais tranquilo. Olha a alternativa D. A visão negativa da passagem do tempo, visto que esta gera insegurança. Olha, não, ele não falou isso. Quando ele contrastou a vida na cidade e a vida no campo, ele não está falando que é ruim o tempo passar. Ele não está falando isso, ele está falando apenas que o tempo passa. Ele não disse que isso é ruim. E a profunda sensação de medo gerada pela reflexão acerca da morte. Olha, rapaz, ele não falou de morte nesse texto. Enem, você tá me zoando, né, Enem? Não é tão difícil assim, né? Olha só. A percepção do caráter efêmero da vida, possibilitada pela observação da aparente inércia da vida rural. Ele está vendo como a vida ela é frágil, ela é efêmera. E ele está fazendo isso, essa observação, a partir da aparente calma da vida rural. Gente, eu tenho mais uma questãozinha para mostrar para você. Uma questãozinha do João Cabral de Melo Neto. Vamos ler? Esse texto aqui é do Morte e Vida Severina. Texto do Enem também, Enem 2011. Vamos lá? Lê comigo aqui, lê comigo. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia, como há muitos severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos com mães chamadas Maria, mas isso ainda diz pouco, há muitos na freguesia. Por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor dessa sesmaria. Como então dizer quem fala, ora, a vossas senhorias? É um sujeito tentando se identificar para as pessoas, né? Ele está falando, olha, meu nome é Severino, mas tem muitos Severinos. Mas meu nome é Severino, filho de Maria. Mas tem muitos Severinos, filhos de Marias. Então, como então ele vai se identificar? Difícil, né, para esse sujeito? Vamos ler aqui um texto crítico sobre a obra do João Cabral de Melo Neto. João Cabral, que já emprestara sua voz ao rio, transfere-a aqui ao retirante Severino, que, como o Capibaribe, também segue no caminho do Recife. A autoapresentação do personagem na fala inicial do texto nos mostra um Severino que, quanto mais se define, menos se individualiza, pois seus traços biográficos são sempre partilhados por outros homens. Veja, olha que interessante, ele falou isso mesmo, né? Aquilo que a gente entendeu do poema, que o Severino ele não consegue se identificar para as pessoas, porque quanto mais ele tenta se identificar, mais ele mostra que ele é igual a um monte de gente. Poxa, difícil a vida desse Severino, hein? Vamos seguir aqui, vamos ver a pergunta? Com base no trecho de Morte e Vida Severina e na análise crítica do texto 2, observa-se que a relação entre o texto poético e o contexto social a que ele faz referência aponta para um problema social expresso literariamente pela pergunta: como então dizer quem fala, ora, vossas senhorias? A resposta à pergunta expressa no poema é dada por meio do quê? Por uma descrição minuciosa dos traços biográficos da personagem narrador. Ele fala como são suas características físicas minuciosamente? Não, errado. Ele fala sobre a construção da figura do retirante nordestino como um homem resignado com a sua situação. Ele está aceitando aquilo passivamente ou ele está tentando se identificar? Ele está tentando descobrir quem ele é aqui nesse caso. Então não, ele não está resignado não. Representação na figura do personagem narrador de outros severinos que compartilham a sua condição. Olha, essa parece ser boa, hein? Olha ela piscando pra gente aí. Olha, é isso que vai acontecer com você quando você chegar na prova do Enem. A alternativa, ela vai piscar diante dos seus olhos, ela vai piscar, e ela vai falar assim, caramba, me marca, por favor. Então, esse é o item C, é a resposta correta da questão. Ó, vamos ver os outros itens?
a apresentação do personagem narrador como uma projeção do próprio poeta em sua crise existencial. Não é a projeção do poeta, ele não falou isso no poema. A gente só pode marcar aquilo que está sendo falado no poema. E a descrição de Severino, que apesar de humilde, orgulha de ser descendente do coronel Zacarias. Será que ele tem orgulho de ser filho do coronel? Ou será que ele está criticando a postura do coronel, que ficou com tantas mulheres e que não assumiu a paternidade dessas mulheres, hein, gente? Ele está criticando um tanto a postura desse coronel aí. Então, é a alternativa C, a nossa alternativa. Beleza, gente? Vocês estão entendendo a nossa aulinha aqui? Será que temos perguntinhas ou não? Acho que não temos mais perguntas não, né? Olha, gente, eu acho que nós já estamos chegando pertinho do nosso tempo aqui. As perguntas não respondidas, se vier mais alguma pergunta aqui agora, as perguntas não respondidas serão respondidas pelo seu tutor na sua escola, tá? Pode perguntar para ele e ele vai responder para você, ok? Gente, foi um imenso prazer estar aqui com vocês hoje. Eu gostei muito dessa aula aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado também de tudo que nós falamos. Espero que você tenha entendido a diferença de gênero dramático, narrativo, do gênero lírico. Espero que você tenha entendido também como esses textos podem se relacionar com as obras de arte. Gente, até a próxima, um ótimo Enem para você, você vai passar, acredite em você e nós estamos aqui para te ajudar. Continue com o curso da Abril Educação, o curso pré-Enem. Até a próxima, tchau! Para desenvolver melhor essas habilidades, consulte a